Oi! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Você gosta de fazer atividade física? Você viu aí a capa desse vídeo? Tem um versículo na Bíblia que eu acho muito engraçado, assim. Eu acho bem engraçado, assim. Ele é profundo, mas é engraçado porque no nosso tempo, né? Nós temos aí muitas pessoas que têm quase um culto ao corpo, né? Tem quase um culto ao corpo, ou alguns cultuam o corpo mesmo, a saúde, o bem-estar e tal, e tal, e tal. E vivem nessa função, vivem nesse pensamento, vivem para tentar fazer com que o corpo seja perfeito. Mas aí 1 Timóteo 4,8 fala assim: o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Então, o exercício físico é pouco proveitoso, mas tem alguma coisa aí, né? Tem um proveito, mas é pouco. Melhor é a piedade, porque para tudo é proveitosa, porque tem promessa para a vida presente e futura. Então, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre saúde, mas saúde espiritual. E aí eu quero fazer aqui um paralelo para a gente poder ter aí uma compreensão e acompanhar um paralelo entre a saúde física para a gente compreender um pouco ali a saúde espiritual. Vocês já viram aquela pirâmide alimentar que na internet é fácil, né? Você vai lá no Google, coloca pirâmide alimentar e vai aparecer. É aquela pirâmide onde na base são os alimentos que nós mais precisamos consumir e depois vai afinando, né, a ponta da pirâmide, e aí são os alimentos que a gente deve consumir, mas cada um de uma forma menor, 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 até chegar na ponta lá que é aquele alimento que a gente deve consumir menos. Mas todos os alimentos têm sua importância, mas cada um tem o seu lugar. E aqui não é dieta. Eu vou falar aqui dessa pirâmide, mas não é questão de dieta para você perder peso, é questão assim da necessidade do corpo. Para o nosso corpo movimentar e ter as suas funções normais, nós precisamos de energia, nós precisamos de oxigênio, basicamente. E aí eles são provenientes dos alimentos e o oxigênio, graças a Deus, está aí em abundância. Então aquela pirâmide diz o seguinte: na base tem os alimentos energéticos, pão, grãos, batata. Então tem vários alimentos ali na base que são os energéticos. Aí depois vem os alimentos. Cadê, gente? Eu tô aqui com a pesquinha porque eu não tô lembrando de tudo, né? Certo. São a fonte de energia. Então nós precisamos de energia. Depois tem os alimentos que são os reguladores. E aí nós encontramos frutas, verduras, legumes e esse tipo de coisa, né? Ovos e tal, que são os alimentos reguladores. Eles nos ajudam a manter o bom funcionamento do corpo, né? Então tem esses alimentos. Aí depois, mais para cima um pouquinho, tem os alimentos que são os construtores, que ajudam na formação, desenvolvimento e manutenção de todos os órgãos. Então são os construtores. E aí tem carne vermelha, frango, peixe, feijão, outros tipos de grãos que são os construtores. E lá na ponta tem os energéticos extras. Eles são importantes também. Ajudam na regulação do nosso organismo e auxilia no sistema imunológico. Mas esses devem ser consumidos menos, né? Porque eles têm a condição também de nos fazer ter um sobrepeso. E aí pode acarretar outros problemas. Então os óleos, essas questões de gorduras, né? São importantes, mas tem que ser consumidos menor porque eles podem ter mais facilidade de ficarem no nosso corpo e aí produzirem coisas difíceis. Então essa é a pirâmide para a saúde física. E existe uma outra pirâmide, que aí eu quero fazer aqui o paralelo, para a nossa saúde espiritual. E aí tem um livro chamado A Pirâmide da Sabedoria, e é baseado nesse livro que eu estou falando para vocês, né? E essa pirâmide da sabedoria é muito interessante, porque ela usa o mesmo esquema, a base, que é maior, que nós precisamos, e aí vai afunilando até chegar lá em cima. Todas as coisas são importantes, mas na quantidade certa,
no momento certo, vão provocar coisas boas para a nossa vida. Por isso que nós precisamos de uma vida sóbria, de uma vida equilibrada, de uma vida de sabedoria. Então, na base dessa pirâmide da sabedoria, que vai nos ajudar a termos saúde espiritual, que essa base seria aqueles alimentos energéticos, lembra? Que é fonte de energia para o nosso movimento, para a nossa vida, porque o corpo necessita de energia e de oxigênio. A base é a palavra de Deus. Então, para nós termos saúde e essa vida piedosa, como eu disse lá no início, em 1 Timóteo 4:8, essa vida piedosa, a base deve ser a palavra de Deus. Salmo 119 tem vários versículos falando ali do que o salmista, o quanto o salmista valoriza e o quanto o salmista coloca a palavra de Deus na centralidade da sua vida. Salmo 119:11 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, aquilo que vai nos dar energia, aquilo que vai nos dar vida, aquilo que vai nos encher de capacidade para enxergar e para viver a vida é através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é aquele alimento que nós precisamos nos alimentar o tempo todo e constantemente. A segunda barra, que são os alimentos reguladores, que mantêm o bom funcionamento do corpo, né? Para que tenha um bom funcionamento do corpo. Na vida espiritual, para a gente ter uma boa saúde, nós precisamos da palavra de Deus, que é o primeiro. E depois nós precisamos ter uma igreja. Nós precisamos, para ter uma boa saúde espiritual, ter um envolvimento com a igreja de Cristo. Um envolvimento ativo, não passivo. Tem gente que vai na igreja só para consumir. E isso é um problema muito sério. Senta, ouve, vê, assiste e vai embora. Não é isso. É um envolvimento ativo, como corpo, fazendo parte desse corpo como um membro ativo, atuante, trabalhando, porque no trabalho do Senhor, envolvido na obra do Senhor, nós então temos um crescimento, um fortalecimento. Então, isso é outra coisa extremamente importante na nossa vida, envolvimento com a igreja, com o corpo de Cristo, fazer parte desse corpo. E atuarmos nesse corpo de maneira para a glória de Deus, tanto para o fortalecimento da igreja. Lembra, Efésios vai apontar que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o rebanho de Deus, a igreja é uma família e a igreja é um edifício. Edifício onde todos os tijolos estão ali para o fortalecimento e onde também nós, através do serviço, colocamos outros tijolos nesse edifício. Então a igreja ela é fundamental para a nossa saúde espiritual. Terceiro ponto para a nossa saúde espiritual são os alimentos construtores, né? Lembra lá da nossa pirâmide alimentar, né? E aí é uma ação contemplativa, porque os alimentos construtores servem para desenvolvimento e manutenção dos órgãos e tecidos. Então é necessário nós termos uma vida onde o nosso olhar seja um olhar para a eternidade. Então a saúde espiritual está quando eu encaro a vida com essa perspectiva de Deus na minha vida. Então eu posso me divertir, eu posso comer, eu posso brincar, eu posso trabalhar, mas pensando tudo para a glória de Deus. O mundo tem muita coisa boa a oferecer. A natureza é linda. A cultura tem muitos problemas, mas tem coisas boas. A arte tem coisas boas e a nossa alma ela precisa ser alimentada com o belo, com aquilo que Deus fez de bonito, mas nós precisamos ter esse olhar contemplativo, de olhar a realidade não apenas como ela é, mas na perspectiva da eternidade. E nos ajuda a leitura de bons livros, livros de vida cristã, fazem bem à nossa alma. O consumo de boa música, músicas que glorificam, que engrandecem a Deus, faz bem à nossa alma. Nós também produzirmos arte, nós como cristãos,
através da música, através da pintura, através da literatura, porque essas coisas são importantes para trazer um novo ar à nossa vida e isso faz bem. Então essa contemplação, né? O salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam obras das suas mãos. Então o salmista engrandece a Deus observando a natureza. Nós precisamos ter esse olhar também e glorificarmos a Deus. E por fim, nessa nossa pirâmide, tem os alimentos que são energéticos extras. Tem sua importância, ajuda a regular o nosso organismo e auxilia o sistema imunológico. E aí, trazendo aqui numa perspectiva de saúde espiritual, algo que precisa estar na nossa vida é o louvor. Abrir a nossa boca e adorarmos a Deus através de hinos, de músicas que glorificam o nosso Pai. Então, o louvor e a adoração, ele oxigena a nossa vida, fortalece a nossa imunidade e nos dá saúde espiritual. Então nós precisamos dosar todas as coisas e podemos utilizar todas as coisas. Mas há três hábitos que destroem a nossa alma, que destroem a nossa vida, que colocam como uma cortina de fumaça e atrapalham nosso caminhar com Deus. Primeiro é comer demais. Comer demais aqui no sentido de comer demais entretenimento. Eu tenho um vídeo aqui que eu lancei há poucos dias sobre entretenimento. Assista lá que eu acho que vai ser bom para você. E esse comer demais é nós gastarmos tanto tempo vendo séries, vendo os vídeos do Instagram, TikTok, YouTube, Netflix e outras plataformas de stream. Comer demais é ruim para a nossa vida. Não que nós precisamos, então, viver uma vida ascética e não ter contato com essas coisas, não é isso que eu estou dizendo. Mas ter controle e pedir a Deus esse domínio próprio para a gente ter um entretenimento na nossa vida como uma parte pequena dela, não como todo. Não como todo. O entretenimento, diz Aristóteles, na Ética Nicômaco, que é algo necessário. Mas se estendido por muito tempo, ele gera embrutecimento. Embrutecimento não é ficar assim bruto, nervoso no sentido assim, né, igual o Hulk, mas é ficar insensível à realidade. Lembra que uma das coisas que é bom para a nossa alma é contemplar a natureza, ter essa visão da eternidade, ver a realidade do que acontece e conseguir interpretar da melhor forma. Mas o entretenimento causa esse embrutecimento, essa insensibilidade de olhar a realidade e não conseguir interpretar, de olhar a natureza e não conseguir glorificar a Deus, de ver os sistemas políticos do mundo e não entender o que está por trás de tudo isso, porque há um embrutecimento. Então nós precisamos ter cuidado de comer demais entretenimento. Outra coisa que destrói a nossa alma é consumir informações de todo tipo e a todo segundo. Essa abundância de informações é complicado, é perigoso para a nossa saúde. Você vê tanta coisa, você lê tanta coisa, mas no final você está esvaziado, ao invés de estar preenchido. Porque a nossa alma, ela necessita de tempo, ela necessita de meditação, ela necessita de um cuidado especial. E o que nos é oferecido na vida é esse consumo exagerado e constante. Isso faz mal. E um terceiro aspecto aqui que destrói a nossa alma é comer apenas aquilo que gostamos. Na saúde, né? Assim, se a pessoa só come aquilo que ela gosta, só gosta de pizza, só gosta de macarronada, sei lá. Isso com o tempo vai te fazer mal, porque você só está ingerindo um determinado tipo de alimento e você vai ter deficiência em outros, ou você vai ter um sobrepeso e tudo mais por conta disso. Então a gente não pode comer só o que a gente gosta. A gente tem que comer uma variedade de coisas, né? E para a nossa alma, nós precisamos buscar também aquilo que não é tão palatável muitas vezes, mas nós precisamos de uma palavra de exortação, nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ter arrependimento, nós precisamos ter um esforço, porque a santidade
pode-se dizer que nós a alcançamos de duas formas. Primeiro, a santidade é totalmente proveniente de Deus. Quem me santifica é Deus, não é meu esforço e meu mérito. É Deus que me santifica. Assim como a salvação é pela fé, a santificação também porque é um processo dado por Deus. Mas, ao mesmo tempo, é um processo que é uma dependência ativa e não passiva. Então, eu sou dependente de Deus para a minha santificação, mas é uma dependência ativa. O que isso significa? Significa que exige de mim um esforço, mas esse esforço é no desejo e é na ação de me esforçar para fugir do pecado, para fugir do laço. Tem coisas na nossa vida que se tornam um laço, que nos algemam, que nos impede o nosso correr e o nosso caminhar na direção de Cristo. E aí, por exemplo, o celular, as redes sociais, alguns amigos, trabalho, família, tem coisas na nossa vida que se tornam um laço que nos impede de caminharmos mais na presença de Deus. Então, a minha santificação é quando eu me posiciono diante de Deus, entendendo que Deus quer a minha pureza, a minha santificação, e eu me esforço para fugir do pecado. Eu me esforço para parar de pensar coisas que me afastam de Deus. Eu me esforço para mudar o comportamento que eu tenho, mas que não agrada a Deus. E é esse esforço dependente. É disso que nós precisamos. E isso não é um alimento gostoso, mas é um alimento necessário. Então, a nossa saúde espiritual, ela é extremamente importante, assim como a nossa saúde física. Mas a nossa saúde física tem pouco proveito, porque mais cedo ou mais tarde nós ficaremos fragilizados e vamos encarar a morte. Só que a saúde física é como a piedade dita no versículo: para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Então, os planos que Deus tem para a nossa vida são extraordinários na vida presente e na vida futura. Mas para isso nós precisamos exercitar e cada dia melhorar a nossa saúde espiritual. Então, o que nós vamos fazer, né? Vamos nos esforçar, vamos buscar nos alimentar da palavra de Deus, vai nos dar saúde espiritual. Relacionamento com igreja, vida de igreja vai nos dar saúde espiritual. Uma vida dedicada à leitura e à busca por conhecimentos maiores na vida cristã e pela contemplação da realidade com a perspectiva da eternidade nos dá saúde espiritual. O louvor, a adoração a Deus enche o nosso espírito da grandeza de Deus e nos dá também saúde espiritual. Então busquemos a saúde espiritual porque ela é fundamental para a nossa caminhada aqui neste mundo. Obrigada por você me acompanhar até aqui. Eu fico feliz por você estar aqui comigo neste canal. Gostaria de te incentivar a compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Lembrando que eu tenho vídeos aqui toda terça e todo sábado às 11 da manhã. Então, até a próxima.